É mais difícil. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Boa tarde. A sigla tem apenas 3 letrinhas, TPM. Mas quando a tensão pré-menstrual chega, o mundo de algumas mulheres parece virar de cabeça para baixo. Esse é apenas um exemplo dos hormônios mudando o humor das mulheres. Para falar um pouquinho sobre o assunto, está aqui no estúdio do MGTV o médico, psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Doutora Luiz, o senhor que entende tudo sobre hormônio de mulheres, o que acontece, o que são esses hormônios, por que variam tanto assim na gente? Vamos falar, né, Isabela, que apesar de não ser endocrinologista, é o psiquiatra quem mais recebe esse tipo de queixa, porque do ponto de vista físico, a mulher vai ter a tendência a ficar mais inchada, ter as cólicas, né? Mas emocionalmente ela fica muito frágil, fica muito vulnerável e com uma tendência a se emocionar com coisas que normalmente não se emocionam. E a partir dessa capacidade maior de sentir, que ela sofre muito mais nesse período. E por que isso acontece, hein? A mulher fica mais sensível durante essa Chata? TPM? Você quer dizer chata? Pode falar. Mais intolerante, Brava. né? Mais intolerante. Ela fica com menos paciência e ela tem uma reação mais colérica, uma reação mais aguda. Isso acontece aí basicamente por uma questão mesmo química hormonal. O ser humano vive dentro de um triângulo que é elétrico, químico e emocional psíquico. Então, no caso dos hormônios, no caso da pré-menstruação, a mulher tem uma queda muito grande das endorfinas, que são substâncias, então, antidepressivas e que diminuem a dor física. Então, simultaneamente, ela vai ter um aumento no processo de incômodo existencial e também uma tendência maior a dores físicas. Então, é bem concreto, é uma coisa química. E todos os hormônios atuam na parte mental das pessoas? Quer dizer, você pode citar outros exemplos aí de hormônios? Quais seriam? Olha, Isabela, a gente pensa em hormônio, em geral, pensando em hormônio sexual, testosterona, estrógeno, mas não. Por exemplo, o pâncreas é uma glândula e produz um hormônio que é a insulina, né? Um outro hormônio também que é um hormônio conhecido é a adrenalina, que provoca então essas reações de susto, de taquicardia, de disparo no coração. Agora, a maior parte dos hormônios da tireoide, das suprarrenais, os hormônios sexuais e a hipófise atuam sobre a parte mental de uma forma bem direta, bem intensa. Tem como, voltando à TPM, amenizar os efeitos da TPM, hein, doutora Luiz? Graças a Deus, Dicas sim, para os homens dicas, aí. né? Todo mundo anotando agora em casa. Já que os homens também pré-menstruam. Os homens não têm a menstruação, mas têm o período pior do mês, porque tem a ver com hormônios, e o ser humano masculino produz hormônio masculino e, em menor quantidade, hormônio feminino. Assim como a mulher produz mais feminino e menos masculino. Nesse caso prático, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquele momento que a alimentação é muito importante lá. Então, comidas menos pesadas, comidas que não pesem tanto para o fígado. Então, menos carne vermelha, menos gordura, menos fritura e menos condimentos, pimenta, maionese, ketchup, mostarda e etc. Então, a alimentação é fundamental que seja mais leve. Segunda coisa, a prática da atividade física, tá? O esporte, ele aumenta a produção de endorfinas. Então, a mulher que pratica algum tipo de atividade, mesmo que seja só a caminhada, ela vai ter menos sintomas... Vai ter mulher caminhando o dia inteiro, hein, Isabela? Menos sintomas na pré-menstruação. E, por último, uma informação importante, que você tem algumas plantas lá que ajudam a mulher, então, a acoplar a época dela de ovulação com a lua cheia e a época de pré-menstruação com o final da lua minguante e início da nova, que faz com que diminua muito os sintomas também, porque a lua menos cheia, ela retém menos líquido da mulher. Essa TPM seria em que período, assim, para vocês saberem certinho? Olha, tem mulheres... Começa no dia 1º e termina no dia 30. Não, tem mulheres que pagam mesmo um preço alto, porque desde que ovulam, no meio do mês, ou seja, um mês de 28 dias, desde o 14º dia, elas têm uma pré-menstruação até quando chega, né, diz a questão do descer o sangue. Mas no caso prático, a maioria é entre 3 e 5 dias, é o período suportável. Tá bom, então. Suportável pra gente também. Pra nós também, né? Tem como depois conciliar, né? Só ter um pouco de paciência também. Os homens têm que ter paciência também, né? E nós temos menos químico. sintomas, mas nós também temos que ficar de olho na nossa pré-menstruação. Como é Aquele que- dia que você vai fazer a barba com a Gillette nova e parece que ela tá velha, às vezes até sai sangue. Você tem mais ou menos uns 28 dias por mês, né? Muito obrigado, doutora Luiz. Até a próxima. Obrigada.